Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje representantes da juventude do PT, Ronald Sorriso, e da juventude do PSDB, o Alberto Zafran. Vamos discutir uma outra questão que eu acho que é fundamental, que é parte do desinteresse da sociedade com o movimento político, e mais do que isso, é parte do desencanto. Os partidos, quase todos os partidos, uma grande parte dos partidos brasileiros, se viram envolvidos em denúncias de corrupção. No caso, o PSDB e o PT estão às voltas com denúncia de corrupção. Há uma acusação que envolve, só para ficar nas mais evidentes, há várias outras, mas eu vou citar duas acusações que são as mais contundentes e as mais polêmicas. Há uma acusação, há um processo contra o presidente Lula, que está tramitando, foi condenado em primeira instância pelo juiz Moro, e há várias citações em relação ao ex-presidente do PSDB, que está afastado, Aécio Neves, o candidato à presidência da República, que, enfim, teve parcialmente os seus direitos suspensos pelo Supremo Tribunal Federal, recuperou depois por uma decisão do Congresso, enfim, está maculado também por uma denúncia séria de corrupção. Esses fatos não dificultam sobremaneira o estímulo da participação da juventude, porque que mensagem vocês podem dar para os militantes de seus partidos se eles veem no noticiário informações tão desoladoras como essas envolvendo os principais líderes dos partidos a que pertencem? Ronald. Bom, a gente tem que começar falando sobre o Lula, dizendo o seguinte: o Lula já provou a inocência dele. Resta ao juiz Sérgio Moro, que na verdade é um julgador, né, um inquisitor, provar a culpa do Lula. Porque tenta argumentar que ele é dono de um apartamento que não está no nome dele, que ele nunca ocupou na vida, tenta argumentar que ele é dono de um sítio que ele nunca ocupou, né, que apenas visitou porque é de um amigo dele, de um amigo reconhecido. Então, primeiro, o juiz Sérgio Moro precisa provar a culpa do Lula para que depois a gente possa entrar no mérito. E é por isso que, se defendendo nas ruas, com milhares de pessoas seguindo o Lula pelo Nordeste, por Minas Gerais, pela caravana da cidadania, é que o Lula consegue provar para o povo que está do lado do povo e provar sua inocência. Isso dificulta de alguma maneira dentro do PT, quer dizer, aumentar a participação da juventude? Isso causa dúvida, pelo menos, de alguns segmentos do partido? A priori, de primeira, a gente teve muita dificuldade, sim. Mas é tanta disfarçatez da grande mídia, da Rede Globo, que faz as suas denúncias de maneira tão leviana, que aí a juventude que se indigna com as injustiças percebe o tamanho das injustiças que estão fazendo com o presidente Lula. E a indignação é que move um partido de esquerda. É a indignação com todas as injustiças, seja ela por um indivíduo ou coletivamente praticada. Desde a injustiça que o capitalismo pratica contra a população pobre, contra a classe trabalhadora todos os dias, e também contra o presidente Lula. E não só contra o presidente Lula. Preciso dizer aqui que o Zé Dirceu foi condenado porque a literatura jurídica permitia uma magistrada a condená-lo, também sem provas. Então, é por conta disso, e é movendo essas indignações e sem esconder o nosso quadro, como, por exemplo, o PSDB faz com Aécio Neves, que é o presidente nacional do PSDB, que a gente vai fazer o debate com a juventude. É o debate para um outro Estado. É um debate contra a ordem vigente. É o debate por esperança. É pela superação do capitalismo selvagem e para a construção de uma outra sociedade. Alberto Zafran, o PSDB foi para a eleição com Aécio Neves, criticando de maneira contundente o PT, denunciando corrupção na Petrobras, e depois, no curso do processo da Lava Jato, se viu que o senador mais citado da Lava Jato foi o senador Aécio Neves. E houve toda a descoberta dessa solicitação de empréstimo de 2 milhões ao Joelis de Batista, há citações no caso de Furnas, dúvidas em relação a Furnas, dúvidas em relação à construção do Centro Administrativo de Belo Horizonte, ou seja, há muitas suspeições pairando sobre Aécio Neves, tanto que o PSDB pensa em afastá-lo da presidência. Há um movimento grande, Tasso Gereissati comanda um movimento grande para tirar o Aécio da presidência, de modo a que se afastem as dúvidas que existem sobre o presidente do partido, a figura máxima do partido.
Como é que você encara isso? Como é que você vai para a juventude do seu partido defender o engajamento, defender a maior participação, se hoje um dos principais líderes também se vê envolto a denúncias de corrupção? Ricardo, você foi sintomático. Obrigado, respondeu a pergunta por mim. O que nos diferencia é que a juventude do PT quer o Lula presidente, a juventude do PSDB quer o Aécio fora do partido. A gente não está escondendo o Aécio Neves. Ele deixa de ser uma liderança a partir do momento que pesam contra ele todas essas absurdas e gravíssimas acusações. A juventude do PSDB foi a primeira instância dentro do partido, primeira instância interna, que pediu o afastamento do Aécio da presidência da nossa legenda, da nossa sigla. O PSDB do Rio de Janeiro, ao qual faço parte, foi o primeiro a pedir a saída do PSDB do governo Temer. Inclusive, o nosso representante no Congresso Nacional votou nas duas denúncias contra o presidente, pela denúncia, o deputado Otávio Leite. Então, não tem ninguém escondendo o líder aqui, pelo contrário, a gente só é crítico a essas gravíssimas denúncias que foram colocadas e um partido, Ricardo, é um conglomerado de pessoas. A gente sabe que pode haver dificuldades com uma, com outra internamente, que elas precisam responder ter todo o direito à livre defesa, poder ter a possibilidade de responder isso, mas fora do comando partidário. Então, o que a juventude defende, hoje eu acho que eu falo a mesma língua da juventude do partido, é que ele se afaste, tenha o seu direito à defesa, mas não macule a história tradicional do PSDB de defesa e luta pelas igualdades e pela responsabilidade fiscal e econômica com, enfim, o que a gente acredita não ser compatível com a postura pública de uma liderança. Olha, Ricardo, o que talvez o meu companheiro Alberto não consegue explicar é, por exemplo, o acordo que foi feito entre o PSDB de Aécio para livrar o Aécio da prisão e com o PMDB de Temer. Isso ele não consegue explicar, porque o acordo ficou claro. Quem liderou o processo, a relatoria, foi um deputado do PSDB. O relatório que livrou o Temer foi do PSDB, num grande acordo, com o Supremo, com tudo, como disse um determinado senador. Então, a gente precisa aqui falar sobre a história, falar sobre a verdade. É bom que eu saiba aqui que a juventude do PSDB pede a expulsão de um corrupto que manda matar pessoas como Aécio, da presidência da República, da presidência do PSDB. Agora, o que nós precisamos debater aqui... Você está falando em relação àquela frase dele que disse que ia mandar o primo dele a receber o dinheiro do Exatamente, Joesley, não fui eu que disse. Quem disse foi ele numa gravação, um compadrinho também com Joesley Batista, um outro bandido. E isso precisa ficar explicado, isso precisa ficar nítido para o povo brasileiro. Enquanto nós estamos indo para a rua para provar a inocência de Lula, para provar a inocência dos nossos dirigentes, como o Zé Dirceu, os companheiros fazem acordo nos bastidores para livrar Temer e Aécio. O PSDB nasceu sob a égide da social-democracia. Nasceu representando uma corrente até de esquerda mais moderada. Sim. Essa foi a filosofia, enfim, implantada pelo partido. O Fernando Henrique Cardoso, de certa maneira, no começo a adotou, houve uma afinidade de posições. O PSDB representava no Brasil essa esquerda mais light. Setores moderados da esquerda chegaram a se identificar com o PSDB. No entanto, no curso do tempo, na trajetória do tempo, se vê o PSDB migrando para um lado mais à direita, se vê o PSDB se identificando mais com o movimento Brasil Livre, com o MBL, se vê o próprio Dória fazer um discurso mais à direita. Isso, de certa maneira, trouxe algum tipo de frustração para o militante do PSDB, já que o PSDB representava um ideário da social-democracia no Brasil e hoje acho que não representa mais? Pelo contrário, a partir do momento que entram novas vertentes ideológicas para debater o espaço interno dentro do partido, a capilaridade, a democracia. Um núcleo de pessoas que pensa a mesma coisa é um núcleo fadado ao fracasso. Então, se a gente tem a possibilidade de debater alternativas, programas, a política ideológica dentro do partido, a gente tem uma organização capilar, orgânica, que respira novos ares que precisam ser debatidos dentro da política interna. Então, a gente vê com bons olhos a participação de movimentos que pensam diferente da gente dentro do partido, só que é preciso também, na minha opinião,
que haja uma refundação desses valores e desses ideais, que são importantes, são os ideais que nortearam de fato a fundação do nosso partido, através de lideranças como Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, André Franco Montoro, e que precisam ser resgatados e... Eu vou fazer um rápido intervalo, mas eu vou fazer uma pergunta muito rápida. Alckmin ou Dória? Olha, hoje o PSDB está unido em torno do nome de Geraldo Alckmin para a presidência da República. A gente volta em 1 minuto. O Jogo do Poder hoje recebendo representantes da juventude do PSDB e da juventude do PT.